Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Caio e hoje aqui para falar sobre o Intercontinental de Clubes da FIFA, a Copa Intercontinental de Clubes da FIFA, da qual o Flamengo está participando e avança agora para a semifinal, visando enfrentar o PSG na grande decisão. E teve um troféu até, como ano passado também teve, o Botafogo acabou perdendo para o Pachuca do México. O Flamengo também enfrenta uma equipe mexicana nesse primeiro jogo e vence por 2-1 a equipe do Cruz Azul. Agora vai enfrentar o Pirâmides na chamada semifinal, onde é uma semifinal com apenas um lado, né? Porque o finalista já está na final e é o PSG aguardando o vencedor desse duelo entre Flamengo e Pirâmides do Egito no próximo sábado. Bom, você que é novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, deixar o like no vídeo, se você está feliz aí com a vitória do Flamengo, se você está secando, mas quer que o Flamengo chegue à final para perder para o PSG, ou você prefere que o Flamengo já caia logo na semi, pelo menos nessa primeira fase, nesse novo formato do Intercontinental, o Flamengo já passou, diferente do Botafogo ano passado. Mas um cenário se inverte também, porque no ano passado quem chegou vindo de uma sequência de jogos muito grande, não que o Flamengo não tenha isso, né, tá para bater aí quase 80 jogos na temporada, ou vai bater exatamente isso, era o Botafogo que tinha jogado no final de semana um jogo contra o São Paulo, mas no meio da semana anterior ele tinha decidido o título brasileiro. O Flamengo também fez isso, mas ele jogou a última rodada bem mais relaxado. O Botafogo foi para a última rodada do brasileiro ainda com uma possibilidade de perder o título para o Palmeiras. O que aconteceu é que eles foram enfrentar o São Paulo na última rodada e muitos já achavam que o São Paulo não ia fazer força para ajudar o rival a vencer. O São Paulo realmente não fez tanta força, mas também não foi um jogo fácil. O Botafogo teve que usar os titulares e venceu por 1-0 aquela partida. O Flamengo já chegou na última rodada com o título garantido, então mandou o time sub-20 com alguns jogadores ali que não tiveram tanta oportunidade na temporada, como é o caso do Michael, outros jogadores que entram de vez em quando, o Michael também entra de vez em quando, mas eu tô falando do Wallace Ian. Esses jogadores estiveram ali com um elenco majoritariamente sub-20 para enfrentar o Mirassol na última rodada do Brasileiro, enquanto o time principal, né, já havia até viajado para o Catar, enquanto nesse caso a equipe do Cruz Azul jogou no final de semana um jogo importante do Campeonato Mexicano. Agora, no Intercontinental, o Flamengo venceu por 2-1. Não foi um jogo fácil, também não foi um jogo muito difícil. O Flamengo era favorito, tanto que as casas de aposta estavam dando ali R$ 11 para o Cruz Azul eliminar o Flamengo. E aí deu o Flamengo, né? Deu a lógica, mas no primeiro tempo onde o Flamengo sofreu um pouco, fez um gol com uma falha a lá Andrés Pereira ali da defesa do Cruz Azul, né? Entregaram a bola no pé do Arrascaeta, ele corta o goleiro e faz o gol. A temporada do Arrascaeta é fantástica, né? O que ele fez no Campeonato Brasileiro, fez na Libertadores também. A temporada como um todo, mas o Brasileirão tendo marcado 18 gols, 14 assistências. O jogador que mais participou para gols no Brasileiro e se torna o artilheiro do Brasil na temporada. Ultrapassa o Pablo Verrete do Vasco. E a gente vê aí então um meio campista, claro, meio atacante, pisa muito na área. É óbvio que vai fazer muitos gols, mas não é comum a gente ver um meia sendo um artilheiro e não um atacante, principalmente um centroavante aqui no Brasil. Isso talvez se deva, né, à ausência do Pedro em muitos momentos da temporada, porque se o Pedro jogasse, certamente ele faria mais gols, ele canalizaria mais os gols do Flamengo, que aí o Arrascaeta acabou canalizando. Ele poderia talvez ter mais assistências, né, dando passes justamente para o Pedro, que foi um desfalque em vários momentos da temporada por lesão. Teve aquele momento da treta com o Felipe Luiz, depois se acertaram, mas veio outra lesão e tirou o Pedro do restante da temporada. Mas quando ele esteve em campo foi muito importante, inclusive, né? Bom, o Arrascaeta acaba fazendo os dois gols, o gol que abre o placar aos 15 do primeiro tempo. O Flamengo sofre um empate no finalzinho da primeira etapa, em uma jogada ali também que o Flamengo acabou entregando o gol de certa forma, né? O Carrascal tenta tirar a bola da área, mas toma a pior decisão. E aí o Jorge Sanchez marca um golaço para empatar para o Cruz Azul. Depois o Arrascaeta faz mais um no segundo tempo, num lance que ele tenta o passe, a defesa corta, ela volta para ele finaliza, o jogador tira em cima da linha, mas em cima da linha não, porque a bola passou e foi gol. E aí então vitória de 2-1 para o Flamengo. Agora vai encarar o Pirâmides do Egito, que eu não acho que seja um time mais forte que o Cruz Azul. Também não é muito mais fraco. Eu acho que se essas duas equipes se enfrentassem seria um bom jogo equilibrado, como foi até Cruz Azul e Flamengo, né? Mas eu acho o Flamengo bem favorito para passar pelo Pirâmides, o time que tem ali em sua grande maioria jogadores egípcios. Claro, muitos estão na seleção egípcia, mas não faz tanta diferença, né? O Flamengo tem vários jogadores também que servem várias seleções, não só a brasileira.
Tem até um brasileiro lá no time do Pirâmides, que é o Everton. Everton com W. E no Brasil ele só jogou no São Bernardo. Aí teve uma passagem ali de alguns times da República Tcheca, da Eslováquia. E foi parar lá no Pirâmides. Não sei nem se ele vai ser titular, né? Mas o que aconteceu nesse Intercontinental, né? Que agora os times da América do Sul têm que jogar 2 jogos antes da final, enquanto o europeu já entra na final. Eu já disse que entendo isso, para quem fala que é injusto, de certa forma pode ser. Só que os europeus não estão de férias enquanto o Flamengo está jogando Mundial, por exemplo, né? Enquanto o sul-americano está lá jogando esses 2 jogos, os europeus não estão de férias só esperando a final. Eles estão jogando jogos importantes da Champions League. É o caso do PSG ontem, empatou com o Villarreal. No mesmo dia que o Flamengo entrou em campeonato pelo Intercontinental, o PSG estava jogando a Champions. E eu acho que é um jogo muito mais desgastante para o PSG do que jogar contra um Pirâmides da vida. Vamos supor que já entrasse a semifinal, né? Flamengo, Cruz Azul e PSG e Pirâmides. Claro que tem a questão da viagem, mas ainda assim seria um jogo mais fácil do que enfrentar um Villarreal, que faz um ótimo campeonato espanhol e uma boa participação na Champions. Não à toa conseguiu empatar com o PSG. Villarreal não, Atlético Bilbao, perdão. Né? O Villarreal jogou, foi com o Clube Bruges, eu acho, não lembro. Foi com outro time lá e perdeu em casa de virada. Bom, a Champions é assunto para o próximo vídeo. Então o PSG vai ter um jogo importante também no final de semana pelo Campeonato Francês, enquanto o Flamengo vai jogar com o Pirâmides. E aí na próxima semana devemos ter a final. Esperamos que dê tudo certo e tenhamos um PSG e Flamengo, mesmo eu sendo vascaíno e obviamente não quero que o Flamengo vença o campeonato, mas eu quero ver essa final. Eu acho que vai ser muito mais interessante do que ver PSG e Pirâmides, né, com todo respeito. Bom, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se for novo, compartilha aí o vídeo com seu amigo flamenguista, com seu amigo que está secando, diz aí o que você está fazendo nos comentários, se você quer que o time brasileiro vença o Intercontinental depois de muito tempo, e aí tira a lógica do europeu já estar na final, porque isso é uma lógica também para eles estarem na final, porque eles ganharam todos os campeonatos mundiais, agora Intercontinental, né? Porque temos um novo mundial que foi disputado nesse meio de ano, o PSG foi finalista, perdeu para o Chelsea na final. E naquele Mundial o Flamengo ganhou do Chelsea na fase de grupos. Então é muita doideira o que acontece no futebol. É o que sempre acontece. E pode acontecer dessa vez. O Flamengo ganha do Chelsea, pode ganhar também do PSG, ou pode perder pro PSG que perdeu pro Chelsea. O favorito é o PSG. Mas enfim. Sábado então o Flamengo enfrenta o Pirâmides, meio-dia. E depois a gente volta aqui para comentar esse resultado. Uma possível classificação do Flamengo para a final ou uma eliminação, que já não vai ser tão vexaminosa quanto a do Botafogo no ano passado, e acho que nem seria tão vexame, ou seria, né? Porque o Pirâmides claramente é um time inferior ao que era o Al Hilal de 2022, né? Que o Flamengo foi 23, na verdade. E o Flamengo foi eliminado antes da final, naquela vez que eles cantaram Real Madrid pode esperar. Bom, eu não vi ninguém cantando PSG pode esperar, mas o filho do Bruno Henrique falou sobre o PSG, né? O PSG é muito grande, tem várias páginas de Instagram, só que o Flamengo também tem. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu.